Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele toda exaltação. Convido a igreja a pegar suas Bíblias no livro de 1 Samuel, louvado seja Deus. 1 Samuel, capítulo 4. Oh, glória a ti, meu Deus. O Senhor é santo. Glória, glória. Temos que clamar pela glória de Deus, a igreja. Verdade. Se você dá glória para cima, Deus desce glória para baixo também. É verdade. Quer receber a presença do Espírito Santo? Quer receber algo da parte do Senhor? Comece pela adoração. Aleluia, Deus Santo. Dá o melhor de você para Jesus. Se você dá o melhor de você para Ele, aí Ele derrama unção. Né? É verdade. A presença é multiplicada, né? E aí você vai romper as barreiras. Aquilo que está impedindo a tua bênção chegar vai ser derrubado, né? É a glória que faz, a glória do Senhor que faz a diferença, né? A presença do Senhor que faz a diferença na vida do cristão. 1 Samuel capítulo 4. Louvado seja Deus. Glória a ti, meu Deus. O Senhor é grandioso, Pai. Ó, meu irmão. Santo. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 4, versículo 21. Como o Senhor é grandioso. Amém, igreja? Aleluia. 1 Samuel Glória a capítulo ti. 4 e versículo 21. Louvado seja Deus. Amém, Lord. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. 1 Samuel capítulo 4 e versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: mas chamou o menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Deus. Aleluia. Podemos assentar? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A palavra do Senhor, igreja, fala a respeito de um período em que Israel tinha a presença. A presença, ela fazia a diferença. Só que sem a presença, você não consegue ter mais vitória. Mas tem pessoas que até têm a presença. Mas por que está sendo derrotado? Porque você mesmo com a presença do Senhor não adquire a vitória, né? As promessas não chegam. Aquilo que Deus falou que vai te dar, de repente, parece até demorado, né? A gente tem que aprender a valorizar a presença do Senhor. O livro de Deuteronômio, capítulo 21, versículo 18, a seguir, fala a respeito do jovem rebelde e quanto mais, né, que não dava ouvido à voz de seu pai nem da sua mãe. E aí, aqui, o pai e a sua mãe chamavam os anciãos da cidade, à sua porta, a porta da casa. O povo de Israel também estava ali presente como testemunho. Pessoas com pedras na mão, pronto para tirar a primeira pedra. Aquele rapaz, ele passava por um julgamento diante dos anciãos da cidade. Os anciãos, o destino daquele rapaz estava nas mãos dos anciãos, os mais velhos da cidade, pessoas que eram mais experientes. E mesmo na situação de julgamento, em que a sua vida passava por um risco, ele poderia, a partir daquele momento, dizer: a partir de agora eu vou obedecer papai, a partir de agora eu vou obedecer mamãe. Isso vai me ser útil. Passar agora pela porta da obediência, porque eu estava sendo beberrão, dissoluto, quanto mais. Não dava ouvido à voz nem do meu pai, nem da minha mãe. Mas agora eu tenho que entrar no prumo. Mas aquele jovem, mesmo com essa situação, a porta da sua casa, ele continuava na rebeldia. Os homens experientes, os anciãos da cidade, os anciãos de Israel, estavam ali prontos para julgar aquele rapaz e condená-lo. Poderia absorver, mas não. Aquele rapaz decidiu continuar na rebeldia.
E a palavra do Senhor vai dizer que os anciões decidiu pela morte daquele rapaz. O povo que estava com pedras na mão atirou pedra naquele rapaz. O rapaz foi morto. E aí diz a palavra do Senhor que o mal foi eliminado do meio de Israel. O povo ouvia e temia. Quando o povo ouviu a respeito disso aí, cresceu o temor. Provérbios 1,7 diz que o temor do Senhor é o princípio do saber. Mas os loucos desprezam o ensinamento e desprezam a sabedoria. Aquele rapaz foi cedo, né? Quantas pessoas têm ido cedo? Quantas pessoas têm partido sem salvação? Quantos jovens têm morrido no pecado? Quantos jovens têm morrido sem a presença do Espírito Santo? E até aqueles que um dia provaram a presença, mas perderam o contato com o Senhor. Lá em Israel, o jovem rebelde, quanto mais, os anciãos julgavam e apedrejavam. Israel apedrejava. O mal era eliminado do meio de Israel. Vai um pai hoje julgar, corrigir o filho, corrigir a filha. Se só me bater, eu vou dar queixa. O negócio é estreito. Se não me der aquele celular do ano, eu não vou passar nas provas, não. Colocando os pais contra a parede. E esquecendo que a palavra do Senhor, ela é fiel. Qual é o primeiro mandamento com promessa? Quem sabe? Qual é o primeiro mandamento com promessa? Honra teu pai, a tua mãe, para que te vá bem e viva muitos dias sobre a terra. Tem muita gente esquecendo disso, que tem deixado de honrar pai, tem deixado de honrar mãe, e estão partindo cedo por causa da desobediência. Não é diferente no nosso tempo hoje, como era no tempo de Israel lá atrás. Os filhos rebeldes, quanto mais beberrão, não têm dado ouvido à voz do pai nem da mãe, têm seguido o próprio coração, feito aquilo que querem, aquilo que deseja o próprio coração, distanciado do Senhor. Mas lá na nação de Israel, havia dois rapazes, dois homens, filhos de sacerdote, carregava a arca da aliança. Ninguém podia tocar na arca da aliança a não ser um levita, alguém ali que fosse da tribo de Levi. Porque quando Deus chamou o povo para subir o monte, o povo temeu porque a glória do Senhor se manifestou. O povo temeu porque ouviu trovões, relâmpagos, o morro fumegava por causa da presença do Senhor. Somente a tribo de Levi teve coragem. E se você quer provar o sobrenatural de Deus, você tem que ter coragem para fazer aquilo que as outras pessoas não têm coragem de fazer. Chegar mais próximo de Deus. Como a tribo de Levi subiu, e aí foi escolhida como nação sacerdotal. Povo eleito do Senhor, separado por Deus, somente eles poderiam tocar as coisas consagradas ao Senhor. Tem muita gente que Deus levanta. Antes era por direito, nascia levita, já tinha um direito. O menino levita, ele era tirado do meio das crianças, com 5 anos de idade, colocado para dentro de casa para aprender a Torá, aprender a lei, para ser preparado para mais tarde se tornar um sacerdote. Com 17 anos de idade, ele não podia ainda não, mas com 18 anos de idade, ele já podia chegar na escada do templo. Ele não podia entrar no átrio. Era a primeira classe de levita. A segunda classe é aquela classe que, com 18 anos de idade, ele estava ali para aprender. Ele era convidado a entrar no átrio para começar a aprender sobre o sacrifício ao Senhor. E aquele jovem, ele era instruído, ele estava vendo, estava aprendendo, porque um dia ele podia se tornar sacerdote. E aí, parece que com 35 anos de idade, ele já podia ser separado como sacerdote. Observe que 18 anos, 35 leva um certo tempo.
Tem gente que quer ultrapassar, pastor. Tem gente que está preocupado com cargo, xaramandagaste. Tem gente que está preocupado em ter posição, mas não quer esperar o tempo do Senhor. Só vou fazer, pastor, num dia que me consagrar, aí eu vou fazer. O povo me chama de missionário, mas só quando for consagrado missionário, aí eu vou fazer missão. Não é assim não. A unção Deus dá antes. Você tem um chamado. A responsabilidade é sua, desenvolver o chamado do Senhor na sua vida. A terceira classe, ele como sacerdote, os 35 anos de idade, sendo consagrado como sacerdote, ele passava pela escada. Após a escada, ele entrava, passava pelo átrio. Após o átrio, ele tinha o direito de entrar no lugar santo. No Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote. E quando chegava o período em que Deus levantava um como sumo sacerdote, aí ele podia entrar no Santo dos Santos. Ele tinha a liberdade. O sacerdote morria, o sumo sacerdote morria, tinha que se levantar alguém para aproximar mais de Deus. Deus escolhe quem pode aproximar mais dele. É uma diferença. Não é você que escolhe. É Deus que escolhe quem pode aproximar mais dele. Você nasceu com um propósito, meu irmão, minha irmã. O propósito do Senhor na tua vida é diferente dos demais. E você tem que acreditar quando Deus fala que a obra é grande na tua vida, você tem que acreditar nisso. É você e Deus. Acredite, não espere que os outros acreditem. Não espere que o pastor mande você fazer algo, não. Mas acredite no chamado, se for o chamado. Havia um jovem que nasceu de uma família que tinha problema. Se você for apontar a família que não tem problema, você não acha. Todas as famílias, até a de Jesus, tinha problema. Os irmãos de Jesus não aceitou o chamado de Jesus. Questionava Jesus. Não tente achar a família perfeita, não. Tem até aqueles da família que o povo fica, fulano é a ovelha negra da família. O que dá mais trabalho. Mas de repente, Deus pode usar muito mais além do que os demais. Havia um casal nas montanhas de Efraim, Ana e Eucana. Esse casal, eles de ano em ano eles subiam. Essa família de ano em ano subiam para Siló para adorar o Senhor. Eucana tinha duas esposas, Ana e Penina. Penina tinha filhos. E por Penina gerar, que a mulher que não gerasse naquele período, ela era desprezada. Ela se sentia desprezada. Não tinha jeito. Havia um amor incondicional entre Ana e Eucana. Entre Eucana e Ana havia um amor incondicional. Ele mesmo vai dizer para ela, eu não sou melhor para ti do que 10 filhos. Eucana amava a Ana. Eu começo a imaginar esse amor incondicional, imaginando o amor de Deus por mim e por você. O amor do Senhor é incondicional, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Por mais que você não gere nada para Deus mesmo assim, Ele te ama. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Mas está na hora de você retribuir esse amor. Fazer igual Ana. Ana queria gerar algo. Ana queria retribuir aquele amor que havia entre Eucana e ela. Ela vai para o templo chorar. Penina provocando ela. Imagina Eucana oferecendo uma parte do sacrifício que oferecia, comia ali diante do Senhor, para Penina, para os filhos de Penina. Imagina aí o amor que havia de Eucana para Ana. Ele pega uma parte dobrada e dá para Ana. Tem pessoas que Deus ama mais. Tem sim. Quanto mais Ele perdoa hoje, mais Ele ama. Não pense você que Deus não pode amar sim mais do que as pessoas que pecam menos. Aquelas pessoas que pecaram mais, se arrependeu, mais Ele vai amar. Imagine o que é um macumbeiro que de repente desistiu daquela prática que provoca a ira do Senhor e vem para Jesus, se torna uma pessoa especial para Deus.
Eu penso que você que ele não faz isso, mas ele faz. Quando aquela família voltou, né, para as montanhas de Efraim, Eucana conheceu a Ana e aí o Senhor se lembrou, né? E ela passou a gerar. Diga para o teu irmão nessa noite: a tua bênção está sendo gerada. Aleluia, Pai. Sua bênção está sendo gerada. Toma posse. Toma posse do que Deus tem na tua vida. O que é guardado, o que está separado por Deus para você, vai depender de você. Somente aproxime mais do Senhor. Se você aproximar mais de Deus, aí você vai ver a glória do Senhor. Aí você vai ver o manifestar do poder de Deus na sua vida. Meu Deus. 1 Samuel capítulo 2, versículo 26. Está escrito lá. Aquela criança nasceu. Ana gerou. Não gerou só um, gerou mais 5. Né? Então Deus deu 6 filhos para Ana. Mas um foi diferente. E esse que o Senhor ofereceu a Ana, deu a Ana, ela tinha oferecido ao Senhor. E 1 Samuel capítulo 2, versículo 26, está escrito lá. Que o jovem Samuel crescia em estatura. Né? O jovem Samuel crescia no favor do Senhor. O jovem Samuel crescia no favor dos homens. Crescer em estatura é natural que nós cresçamos no decorrer da nossa vida. Crescer no favor dos homens, ou seja, o ministério do profeta Samuel era reconhecido pelos homens. Não, fulano é rapaz de Deus. Estava aquela criança lá, ó, vai ser um grande pregador, né? Ou seja, o próprio Espírito Santo vai testificando isso na vida daquela criança. Olha como é dedicado no serviço do Senhor, né? Então, a nação de Israel reconhecia aquela criança que estava crescendo como um homem de Deus, como um profeta. Ele crescia também no favor do Senhor. O que é crescer no favor do Senhor? A palavra do Senhor vai dizer, igreja, que a graça é um favor não merecido. Nós não merecemos, né? Mas Ele dá. A presença nós não merecemos, mas Ele dá. A graça é um favor não merecido. O jovem Samuel crescia na graça. O jovem Samuel crescia no favor do Senhor. Ele era sendo cheio pelo Senhor. Ele ia crescendo em conhecimento, em experiências com o Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que nenhuma das palavras que Deus deu a Samuel, nenhuma das profecias, Ele deixou cair por terra. Tudo Ele fez cumprir. Tudo Ele passou. Quem Deus mandou Ele falar, Ele chegava e falava. O jovem Samuel crescia, né? Ele desmamou, a criança desmamou. Chegou o tempo de Ana entregar. Imagine você chegar para um sacerdote, pegar uma criança de 1 ano, 2 anos, 4 anos, e entregar para o sacerdote. Olha, sacerdote, essa criança aqui, lá atrás eu pedi ao Senhor, o Senhor me ouviu, eu ofereci para o Senhor. De ano em ano ela visitava a Siló para adorar o Senhor. Ana já alegre, né? A bênção dela gerou, cumpriu o voto dela com Deus. Tem pessoas que fazem voto e não cumprem. É melhor você não fazer do que você fazer o voto e não cumprir. Ela cumpriu o voto com o Senhor. Não vou passar uma semana em consagração. É um voto. Isso é muito pessoal. É entre você e Deus. Não pode ninguém induzir você a fazer voto. É entre você e Deus. Vou passar uma semana sem comer carne. É um voto. Se você cumprir, amém. Não pense que Deus não vai observar a tua atitude, não. Ele vai observar sim. Mas Ele ofereceu o próprio filho. Ela ganhou mais 5 do Senhor. Imagina aí você começar a gerar uma bênção. Aí vem a primeira bênção. Aí daqui a pouco vem outra bênção. Aí de repente vem mais bênção. As pessoas começam a te observar, mas fulano é tão abençoado. Deus é na vida de fulano. Glória a Deus. Fulano é graciado pelo Senhor.
né? A graça e o favor não merecia estar recebendo favor de Deus mais do que outras pessoas. Porque aquela pessoa confiou no Senhor, orou ao Senhor e acreditou no que pediu. Deus não é homem para mentir, Deus não é filho de homem para se arrepender. Ele falando, ele garante, irmãos. Está na palavra. Ele tem poder para fazer mais do que nós pedimos. A nação de Israel estava um caos. A moral estava um caos. Pessoas que andavam com a presença do Senhor, pessoas que eram para valorizar a presença do Senhor, não estavam valorizando. Um dia o Senhor chama o jovem Samuel, que servia no templo, que servia o sacerdote. E ele ouve uma voz dizendo: Samuel. Imagina a voz do Senhor, né? Que voz. Voz de trovão, né? Ele levanta, vai até Eli. Eli falou para ele que não chamou não, bota dormir. Aí segunda vez o Senhor chama Samuel. Ele levanta, vai até Eli. Eli, eu não te chamei não, mas volta lá. Se você ouvir a voz de novo, você vai dizer: eis-me aqui. E aí, terceira vez o Senhor chamou: Samuel, Deus está te chamando. Deus está te chamando para fazer a diferença. Deus está te chamando para ser boca de Deus. Deus quer te usar, Deus vai te usar. Mas você tem que se prontificar, igual o jovem Samuel. Eis-me aqui, Senhor. Fala que teu servo ouve. Aleluia. Deus relatou tudo que ia acontecer na casa de Eli. De manhã, ele correu de Eli. Sabe aquelas pessoas que Deus fala algo e fica com medo de falar? O jovem Samuel também sentiu esse medo. Imagine Deus mandar você falar com tua mãe e você ficar com medo de falar. Tem que falar. Aí Samuel, o sacerdote Eli entendeu. Não, vamos. Procurou ele. E ó, fala tudo que Deus falou. Não me esconda nada. Porque a palavra do Senhor naquele período era rara. Era raro o momento que Deus usava profeta para falar. Era raro as visões. Era raro Deus falar por causa da iniquidade, por causa do pecado. Mas naquele dia, tinha alguém que Deus já estava usando, que estava crescendo em estatura, que estava crescendo em favor dos homens, e estava crescendo em favor do Senhor, estava sendo cheio da graça. E aí ele relatou tudo ali a Eli. E ele vai dizer: boa foi a palavra do Senhor. Tem gente que não gosta de exaltação, não. Tem gente que não gosta de... né? A gente exalta com carinho. Tem que exaltar com carinho, com amor. Santo só foi Jesus? Sim. Mas o jovem Samuel chegou e falou para ele o que ia acontecer. E ele falou: boa foi a palavra do Senhor. Ele sabia o plano do Senhor em relação aos seus filhos, a Ofni e Finéias, que carregava a arca do Senhor, que tocava nas coisas consagradas ao Senhor. Não é de qualquer jeito que você pode tocar naquilo que é consagrado a Deus, não. Não é de qualquer maneira que você vai tocar, né, naquilo que é consagrado ao Senhor, não. Tem que ser em santificação, irmão. Não pense você que Deus não viu, não. Deus vê tudo. Há um número de testemunhos, tanto de demônios. Tem anjos também te observando. E tem pessoas que também estão te observando. Não tem como se esconder da face de Deus. Chora, Madagai. Aleluia, Pai. Os homens, os filhos de Eli, havia os servos dos filhos de Eli, que quando o povo ia oferecer o sacrifício a Deus, eles pegavam um garfo de 3 pontas, né? Tem gente que fala que o garfo de 3 pontas é do diabo, não é não. Foi Deus que ordenou Moisés fazer. Mostrou, né? Aquele garfo de 3 pontas, ele pega, enfia lá. O pedaço de carne que vinha, tomava para si. E se o povo que estava sacrificando ao Senhor, e ao mesmo tempo comendo ali na presença do Senhor, se alegrando na presença do Senhor, não queresse dar, eles tomavam. E quando eles queriam, eles tomavam até a carne crua. Porque queria comer carne assada. Tem gente, né, varão?
que quer comer carne assada. Ou seja, tem gente que parece estar comendo tanto carne assada, parece estar andando na carne. E aí, não, deixa primeiro queimar a gordura. Não, aí eles pegavam e tomavam. Que na palavra estava ordenando para que não podia comer gordura. Mas a rebeldia imperava ali. As jovens que estavam na porta da congregação, os filhos de Eli, pegavam elas de cantinho. Né? Já vi falar do profeta João, né? Já vi gente falar do profeta João que ele não tinha nenhuma namoradinha no cantinho da sinagoga. Não pense você que Deus não te vê. Não pense você que Deus não te observa até aquele namoro incorreto que não está fora da palavra do Senhor. Não pense você que o inimigo não usa isso contra você, vai usar sim contra você. Arão tinha 2 filhos, Nabote e Abiú. Eles pegaram seus incensários, era sacerdote. Arão era o sumo sacerdote, ele podia entrar no lugar, no Santo dos Santos. Mas os filhos dele não podiam. Ele só fazia aquilo que o sumo sacerdote ordenava que fizesse. Mesmo com as vestimentas consagradas ao Senhor, o que você veste é consagrado ao Senhor. A tua vida é consagrada ao Senhor. A tua vestimenta é santa. Você não pode pegar a sua vestimenta que é santa, consagrada ao Senhor, que você usa para adorar o Senhor, para cultuar o Senhor. A pessoa vai para a festa, vai tomar uma, vai beber com aquilo que você usou para adorar o Senhor. Tudo é consagrado ao Senhor na sua vida. Tem que ser. Não pode surgir 2 fontes, né, varão? Uma água doce, uma água salgada, não. Ou é ou não é. Ou é cristão ou não é cristão. Ou anda em santificação ou não anda em santificação. O sujo se suje mais ainda. O limpo que se limpe mais ainda. O filho de Arão, filho de sacerdote, também sacerdote. Pegaram esse incensário e foi oferecer fogo dentro do Senhor. Eles não podiam. Fogo do Senhor saiu e consumiu os 2. E aí o Senhor vai falar com Moisés: Moisés, mostrarei a minha santidade naqueles que tentarem aproximar de mim. Mostrarei a minha santidade. Não brinque com a santidade de Deus, não. Não brinque com a presença do Senhor, não. Os filhos de Eli carregavam a arca da aliança. Naquele período, os filisteus se levantaram contra Israel, se acamparam, parece que em Mispa. Israel acampado em Ebenezer, que significa até que nos ajudou o Senhor. Mas parece que naquele dia Deus não quis ajudar Israel. Naquele dia Deus abandonou Israel. Mesmo com a presença, irmãos, você pode perder sim. Se você não valorizar a presença do Senhor. E aí eles vão entrar na peleja com os filisteus. Cerca de 4.000 homens ali feridos. Homens que morreram também. E aí eles questionaram por que nós perdemos. Nós perdemos para os filisteus. E aí eles desejaram a presença. Mandaram buscar a arca. Quando a presença do Senhor chegou, ou seja, quando a arca do Senhor chegou, no propiciatório havia 2 querubins, as suas asas tocavam. E entre os 2 querubins havia uma fagulha, uma pequena fagulha da presença do Senhor. E qualquer um que chegasse, ele tocasse de qualquer maneira, morria. E aí quando Israel viu que a arca da aliança chegou, todo Israel se alegrou, o povo gritou em alta voz, até a terra, irmãos, a terra tremeu por causa da presença do Senhor. O povo se alegrou por causa da presença do Senhor. E aí, os filisteus temeram. Os filisteus ouviram um grande brado lá no acampamento de Israel. E temeram, olha, nunca aconteceu isso com a gente. O Deus de Israel desceu lá no acampamento. Um falou dessa maneira. Aí outro chegou e falou: olha, os deuses de Israel que destruiu o Egito desceu lá no acampamento deles, nós vamos morrer. E aí vinha outro e falava: olha,
Nós não vamos nos entregar a Israel. Como eles foram escravos de nós, nós não vamos entregar não. Vamos lutar, vamos ser corajosos. Vamos lutar contra Israel, não vamos nos entregar não. Imagine que o inimigo, ele não quer se entregar. Imagine que o inimigo das nossas almas, ele luta até o fim. Ele não se entrega. Mas você, com a presença do Senhor, você faz diferença. Mas se você não valorizar a presença, aí você vai perder. Naquele dia, Israel entrou em peleja com os filisteus. E naquele dia, o contrário aconteceu. Mais cerca de 30 mil soldados de Israel, homens de guerra, homens de batalha, foram mortos naquele dia. Israel perdeu diante dos filisteus, mesmo que estavam com a presença. Um da tribo de Benjamim, ele vai escapar dos filisteus e vai trazer notícia a Eli. Eli no templo, na sua cadeira ali, aguardando uma notícia de Israel, que Israel tinha vencido. Ele ouviu uma notícia diferente. Israel perdeu. Seus filhos foram mortos. Ofni e Finéias foram mortos. E a Arca da Aliança, ela foi levada. Quando ele fez menção da Arca da Aliança, que a Arca tinha sido levada, irmãos, Eli se desesperou. As mulheres de Israel também já estavam desesperadas já quando ouviram a notícia. Quando Eli ouviu aquela notícia que a arca tinha sido levada, né, ele se assustou. Ele já ouviu o que os dois filhos já tinham sido mortos, né? Ele já sabia a intenção do Senhor. Mas quando ele fez menção que a arca do Senhor tinha sido levada, Eli se assustou, caiu para trás, com 98 anos de idade, já velho, barrigudo, gordo. Imagine que final de ministério foi o final do ministério de Eli. Cego, sem enxergar, gordo, ouvindo notícia de derrota. Aí ele cai para trás, já de idade, já quebra o pescoço e morre. A sua nora, a mulher de Finéias, ela entra em trabalho de parto com aquela notícia: seu cunhado morreu, o seu esposo também morreu, o sogro cai, quebra o pescoço e morre também. Aquela mulher se desespera, com tanta perda, tanto caos naquele dia. A presença do Senhor foi-se embora. Aí ela entra em trabalho de parto, a criança nasce. Quando a criança nasce, ela vai colocar o nome da criança e acabou. Ela estava morrendo. Ela nem se portou com a criança. E vai repetir o nome da criança e acabou. Porque foi-se a glória de Deus. Você acha que Deus não pode tirar de você o Espírito Santo? Você acha que nós estamos no tempo da graça, Ele não tira? Ele tira sim. E você sem a presença pode ter certeza de uma coisa: você vai ser derrotado. Sem a presença só há derrota, não há vitória, irmão. Sem a presença de Deus. Os filisteus pegam a arca de Ebenezer e levam para Asdote, para o templo de Dagon. Colocou a arca do Senhor diante do templo de Dagon. Israel abandonado pelo Senhor, a presença foi embora. No outro dia os filisteus chegaram no templo de Dagon pela manhã e viram que Dagon estava prostrado diante da arca. Caiu. Um anjo passou a rasteira e caiu diante da arca. Os filisteus vão levantar Dagon, que era o Deus dos filisteus. No outro dia pela manhã, a pior. Dagon estava prostrado, caído lá diante da arca, o pescoço quebrou, os braços quebrou, só sobrou o tronco.
Deus feriu os filisteus. Homens filisteus começaram a sair tumores. Os atos tomaram conta da terra dos filisteus. O caos se implantou na terra dos filisteus. E aí surgiu um clamor dos filisteus. O clamor dos filisteus chegou até Deus. Chegou até os céus. Aí pega a arca de Asdod e manda para Gate. Quando a arca do Senhor chega em Gate, a mesma coisa. Tumores, pessoas morrendo. Quando a arca chega ali, quando a presença do Senhor chegou no meio dos filisteus em Gate, o caos se instalou. Ratos vindo na terra, tomando conta das plantações. Homens cresceram tumores. Imagine o caos, irmão, que a presença do Senhor causou no meio do inimigo. Eles pegaram a arca e mandaram para Ecrom. Quando o povo filisteu viu que a arca do Senhor tinha chegado em Ecrom, os filisteus se desesperaram. Porque entre os cinco príncipes filisteus, as cinco terras dos filisteus, a divisão ali dos filisteus, o caos se implantou. Veio praga contra os filisteus. A mão do Senhor pesou contra os filisteus. E aí eles desesperaram entre si, reuniram, vamos pegar a presença do Senhor, vamos mandá-lo embora. Prepararam um carro, pegaram 2 vacas, que ainda não tinha sido colocado o jugo sobre elas, separaram os filhotes, os bezerros, estavam mamando. Prepararam um carro para colocar a arca do Senhor. E aí eles aconselharam, os mais velhos ali, os conselheiros, aconselharam: vocês fazem 5 tumores de ouro, segundo o número dos príncipes filisteus. E faz também 5 ratos de ouro em oferta ao Senhor. Coloca numa caixa separada e coloca a arca da aliança em cima desse carro dos bois e coloca uma caixa do lado. E vamos ver se as vacas forem em direção à terra de Israel, nós vamos entender que esse mal veio do Senhor. Mas se for para outro lugar, aí vamos entender que esse mal foi casual. Aí as vacas que saíram mugindo. Imagina a alegria daquelas vacas, né? Carregando a presença do Senhor. Carregando a presença do Senhor e se alegrando. Mugindo. E os 5 príncipes filisteus seguiu aquelas 2 vacas e observaram que ela chegou na terra de Israel. Chegou em Bet-Semes. Porque se veio do Senhor, então vamos oferecer ao Senhor o sacrifício. Vamos oferecer ao Senhor ali os ratos de ouro, né? Uma oferta ao Senhor, os tumores de ouro, e aí a praga vai cessar. Mas quando o povo de Israel observou que a arca do Senhor estava vindo de volta, a presença do Senhor estava vindo de volta, o povo de Israel estava no campo colhendo trigo, e vão se alegrar, porque a presença do Senhor veio de volta. Os inimigos não suportou a presença do Senhor. O caos se instalou na terra dos filisteus. Mas aqueles homens de Bet-Semes foram irreverentes à presença do Senhor. Vai abrir a arca, aí Deus fere 70 com morte, porque olharam dentro da arca. Deus é santo, igreja. Não é de qualquer maneira que se aproxima do Senhor. Não podia entrar, olhar dentro da arca. Até o sacerdote, quando ele estava no Santo do Santo, ele tocava com sangue nas pontas da arca. Ele ficava com medo. Ele só saía dali, ele dava 7 passos para trás. Ele não virava as costas para o Senhor, em reverência ao Senhor. E ele ainda, quando ele entrava ali no Santo dos Santos, uma vez por ano, uma vez só,
Tinha que oferecer um sacrifício pelo pecado do sacerdote, né? Que se tivesse algum pecado, era perdoado. E tinha que oferecer sacrifício pelo povo, pecado do povo. E ele aí entrava diante do Senhor. Havia uma corda que amarrava na cintura dele, né? Havia sinetes na sua vestimenta, e quando ele andava, fazia barulho. E aí o povo entende, quando ele estava lá dentro mexendo, a sineta continuava tocando, o povo entendia que o sacerdote estava vivo. Mas se a sineta parasse de tocar, eles tentavam pegar a corda, aí de repente ele voltava a movimentar, o povo entendia que estava vivo. Porque se Deus matasse ele lá, ninguém podia entrar, varão. Porque se entrasse para tirar o sacerdote morto, morria também. Era fácil entrar na presença do Senhor. E quando ele saía, o povo entendia que Deus aceitou a oferta pelo pecado, o povo se alegrava diante do Senhor. Olha no Velho Testamento, com Deus que aceita a oferta pelo pecado. Já no Novo Testamento, um Deus que se oferece como oferta pelo seu pecado. Ele se entregou por mim e por você, como oferta. No Velho Testamento ele aceitava a oferta. Já no Novo Testamento ele se oferece em oferta. Ele se entregou na cruz como oferta por mim e por você. Passe a valorizar o sacrifício de Jesus. Passe a valorizar a presença do Senhor na sua vida. Passe a valorizar, porque não é pouca coisa que você carrega, não. É a presença, irmão, é a glória do Senhor. Não pode ser tratado de qualquer maneira, até para glorificar o Senhor. Às vezes é até difícil, né? Quer receber glória, quer receber presença, mas adora o Senhor. Dá o teu melhor para Deus. Nem que você tenha que ensaiar o hino 50 vezes, mas ensaia o hino até ficar bom. Você pode até errar, mas você tentou. Prepara a palavra, vai comer Bíblia. Quer que Deus te use, vai comer Bíblia. Fazer o curso teológico eu acho básico. Mas comer Bíblia de Gênesis, Apocalipse, aí faz diferença. Aí a presença vem. Você vai para o joelho, vai buscar, a presença vai vir. Deus vai te usar com unção e poder. Glória a Deus. É a presença que faz a diferença, irmão. Você toca no enfermo, ele cura. Todo o trabalho que você faz prospera. Lê a palavra, entende mais que o teólogo. É a presença que faz a diferença. Quando o povo de Israel viu que a arca do Senhor causou aquele mal, 70 homens foram mortos. Porque não se trata de qualquer maneira a presença do Senhor. Deus não admite que a presença dele seja tratada de qualquer maneira. Tem que ter reverência. Moisés, tira as sandálias dos pés, porque aonde você está pisando é santo. Josué, quando estava ali nos pés de Jericó, ele viu um soldado, é tudo nosso, é do inimigo. Eu sou o príncipe do céu, do exército dos céus, e acabo de descer. Imagine Miguel descendo. Imagine Miguel diante de Josué. Imagine Miguel dizendo: olha, eu sou o príncipe do exército do céu, dando satisfação para Josué. Imagine que glória, né? Você tem uma experiência assim com o Senhor. Mas o povo de Bet-Semes não tratou bem a presença do Senhor. Josué, ele teve que tirar sandálias, porque a presença do Senhor estava ali. Tira a sandália onde você está pisando, esse lugar santo. A presença do Senhor na vida de Josué fez a diferença. Os muros de Jericó vêm abaixo, porque tinha presença, irmãos. É a presença que vai fazer a diferença. Você quer fazer a diferença? Busque a presença. Aleluia. A arca do Senhor vai ser colocada na casa de Abinadab. Ele vai cuidar da arca. Durante 20 anos não aconteceu nada demais, porque não soube tratar bem a presença. Ele apenas guardou. Tem pessoas que apenas guardam a presença. E a palavra do Senhor vai dizer: Deus levanta
segundo o seu coração. Deus levanta Davi para trazer de volta a presença. Davi, no seu intento, na primeira tentativa de trazer a presença para Israel, trazer a arca para Israel, foram trazer a presença de qualquer maneira, não é de qualquer maneira não. E a palavra do Senhor vai dizer que Uzá vai tocar na arca. Quando Davi estava tentando trazer a arca de volta para Israel, porque quando a arca chegou na casa de Abinadab, 20 anos não aconteceu nada demais. O intento de Davi era trazer a presença de volta para Israel. Sabia que onde estava, ele vai fazer a primeira tentativa. A arca não pode ser qualquer pessoa que podia tocar. Uzá vai tentar tocar na arca para a arca não cair. Aí, da presença do Senhor, sai fogo e consome Uzá. Davi ficou com medo por causa da presença do Senhor. E vai deixar a arca na casa de Obed-edom. E volta para Israel. Mas você pensa que Davi desistiu de trazer a presença do Senhor? Ele não desistiu. Mas lá na casa de Obed-edom, durante 3 meses, o negócio mudou. Houve prosperidade na vida dos filhos de Obed-edom. Houve prosperidade nos animais, até as crias. Houve prosperidade. Todo Israel ficou sabendo que na casa de Obed-edom, durante 3 meses, a história mudou. O que não aconteceu na casa de Abinadab durante 20 anos, na casa de Obed-edom, durante 3 meses, aconteceu. Porque ele sabia como valorizar a presença. A diferença vai ser, meu irmão, minha irmã, a forma como você trata a presença de Deus vai fazer diferença na tua vida. Aleluia, Pai. Glória a Ti, meu Deus. Quando Moisés desceu do monte, Moisés vai tirar da presença do Senhor que estava na vida dele. Deus vai tirar da presença do Senhor que estava na vida de Moisés e vai compartilhar com aqueles 70. Eles profetizaram apenas uma vez. Mas Moisés falava face a face com Deus. Ele tinha intimidade com Deus. Ele tratava muito bem a presença do Senhor. É isso que vai fazer a diferença, meu irmão, minha irmã. A forma como você trata a presença de Deus. Amém, igreja? Amém. Dá uma glória a Deus aí, igreja. Glória a Deus. Jesus é lindo, né? Vamos tratar melhor a presença do Senhor, né? Vamos ter reverência em relação à palavra do Senhor, que vai fazer a diferença. Aí diz a palavra do Senhor que Davi vai fazer a segunda tentativa, chama os levitas para se consagrar ao Senhor, para buscar a presença do Senhor, porque não era de qualquer maneira para trazer a presença, não. E aí eles começam a se consagrar ao Senhor. E na segunda tentativa, diz a palavra do Senhor que Deus ajudou Davi a trazer de volta a presença. Diga para o teu irmão nessa noite: Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Você quer a presença, Deus vai te ajudar. Você quer a presença, Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar a você trazer a presença de volta, meu irmão, minha irmã. Viver o primeiro amor, viver obras e viver no meio de milagres. Deus vai te honrar. E diz a palavra do Senhor que na segunda tentativa que Davi tentou, Deus ajudou Davi e ele traz de volta a presença para Israel. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ele se alegrou quando chegou lá em Israel. Glória a Deus. A sua esposa vai observar da janela. Davi, ele vai despir da sua vestimenta real e vai se alegrar diante do Senhor. Havia ali um salmista chamado Asaf, criança, adolescente. Ele não se conteve vendo Davi se alegrando da presença do Senhor. Ele vai romper a multidão. Ninguém podia chegar perto do rei. Tinha soldados armados ali, ninguém podia encostar perto do rei. Mas usar com a ousadia do Espírito, cheio da presença do Senhor, ele não se conteve, vai se alegrar junto. Ele vai se alegrar. Asaf vai se alegrar junto com Davi. E o povo de Israel se alegrando com a presença. Glória a Deus. Neemias 8:10. A alegria do Senhor é a nossa força. Não perca a alegria. Glória a Deus. Não perca a alegria de cultuar.
Não perca a alegria de buscar, de evangelizar. Não perca a alegria, faça para o Senhor, mas faça com alegria. Não despreze a presença, meu irmão, minha irmã. Ah, estou desanimado, pastor. Vai buscar. Eu estou desanimado para vir para o culto. Vai do mesmo jeito que você está, vai desanimado, que aí você vai buscar a presença. E a presença do Senhor vai fazer a diferença na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Como Israel foi restaurado. O culto ao Senhor foi restaurado. E a presença do Senhor voltou para Israel. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Tempo diferente veio na nação de Israel. E ainda mais quando Deus usou Davi para reinar, houve um tempo de prosperidade. Não perca o contato com o Senhor, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. Não perca o contato, que a glória tinha ido embora e acabou. Foi-se a glória de Deus. Mas Deus está levantando uma geração que faz a diferença. Deus está levantando uma geração que busca. Deus está levantando uma geração que tem sede da presença de Deus. Aleluia. Deus está levantando uma geração que não se corrompe, meu irmão, minha irmã. Aleluia. É a diferença. É a presença que vai fazer a diferença na sua vida. Glória a Deus. A glória de Deus vai vir sorraceando sobre a tua vida. E você vai romper as barreiras. Você vai ser vitorioso. Porque a presença do Senhor traz bênção. Glória a Deus, aleluia. Amém, igreja? Aleluia, Pai. Glória. Faça como Davi fez. Traga a presença. O levita, ele tem a função de chamar a atenção do Senhor. Quando ele adora, o Senhor desce. Glória a Deus. Ele mesmo fala que ele habita no meio dos louvores. É diferente. Tem pessoas que não valorizam o dom de cantar. Eu já vi gente sendo liberta na hora do louvor. Não despreze o dom que Deus te deu. Não despreze a presença. Amém, igreja? Amém. Quem crê nessa palavra, dá uma glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Quem é que vai trazer a presença? Glória a Deus. Aleluia, meu Pai. Aleluia, Jesus. É Aleluia. a presença de Deus que faz a diferença na vida do cristão. Glória a Verdade, meu Deus. Deus. Ele pode estar até lá no mundo. Pode estar até com a cabeça rachada. Mas pode ter um pouquinho de azeite. Faz a diferença. Os demônios não conseguem ceifar a vida, não. Mas não brinque com a presença, não. Se você pensa que Deus não mata, Deus mata sim. Os filhos de Eli, a intenção